Jessé com uma missão. O profeta se dirige à casa de Jessé, Ailton, com uma missão. Ele tinha a missão de escolher entre os filhos de Jessé um que iria substituir Saul. Uma vez que Saul não estava fazendo o que agradava ao Senhor, pelo contrário, Saul estava vivendo momentos terríveis na sua própria vida e confundindo o seu reinado, de maneiras que Deus vai rejeitar Saul. E quando Deus rejeita Saul, rei de Israel, ele vai colocar nas mãos de Samuel a responsabilidade de escolher um novo rei. E é sabido de todos nós, a história nos revela isso, que Samuel se dirige à casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé com a missão, pastor Carlos, que tive o prazer de conhecer, com a missão de ungir um dos filhos de Jessé. Todos nós conhecemos a história e sabemos que os filhos de Jessé são apresentados e todos eles passam diante de Samuel, a começar pelos primeiros. E a Bíblia vai nos revelar que os primeiros filhos que passam, como o primeiro, por exemplo, Samuel coloca no coração a ideia de que seria ele o primeiro a ser consagrado. Esse vai ser com certeza, é forte, é bonito, é corajoso, serve nas tropas, com certeza vai ser esse o escolhido. Meu Deus! Mas aí Deus vai dizer para ele: olha, Samuel, você vê por fora, você está vendo o exterior, eu vejo o interior. Você está vendo a carcaça agora por fora, mas eu estou vendo por dentro. Você está vendo uma beleza por fora, eu vejo o que está dentro. E Deus rejeita o primeiro, rejeita o segundo, para a gente encurtar a história, rejeita o terceiro, moral da história, rejeita 7 filhos. E quando Deus rejeita todos os 7 que passam diante de Samuel, perdão, quando Deus rejeita todos eles, Samuel pergunta para Jessé: porventura acabaram seus filhos? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Observe como é que Jessé vai tratar Davi. Quando ele pergunta: acabaram-se os filhos? Jessé olha meio perdido, chateado, quem sabe triste, e vai dizer: não, ainda tem um aí. Olha como ele trata o menino, é filho dele. E ele vai dizer: ainda tem um. Sem dar muita importância, tem mais um. Talvez pensando com seu ato de desdém, dizendo assim: com certeza, quando eu falar desse jeito, tem mais um. O próprio Samuel vai dizer assim: então não tem problema, já que esse não tem tanta importância, certamente Deus não vai escolher. Porém, o que ele queria ouvir é justamente o que Samuel não vai dizer. Samuel vai dizer: manda chamá-lo, só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. Fala para o teu irmão do teu lado, o mistério está começando a ficar bom. Entenda, Davi, segundo os historiadores e pesquisadores da história nata desse menino, vai dizer que a forma como ele é tratado pelo seu pai, que ele não era filho da mãe que gerara os 7 filhos de Jessé. Houve um momento da vida de Jessé que ele resolveu pular o muro, pular a cerca, e quando ele faz isso, ele gera Davi no ventre de uma prostituta, e a sua mãe, automaticamente não tendo condições de criá-lo, ficar com ele tem que assumir o direito de paternidade. Porém, ao assumir o direito de paternidade, ele pega o filho da prostituta, que também era seu filho, leva para dentro da sua casa. O moço não tem direito de se assentar à sua mesa, o moço não tem direito de participar, de partilhar os direitos do pai. O moço é um bastardo. Olha o que Deus vai fazer. Olha para o teu irmão do teu lado, olha o que Deus vai fazer. O nosso menino bastardo, desprezado dentro da sua própria casa. Diga comigo: Davi era desprezado dentro da sua própria casa.
não tinha direito, meu jovem pregador, de se assentar com os irmãos e partilhar o pão junto. Não tinha direito de comungar com seus irmãos. Não tinha direito, quem sabe Davi, quando via seus irmãos virem da guerra, tentava se alegrar um pouco. Olha o seu irmão dele, eles olhavam para Davi e desdenhavam de Davi. Ah, meu Deus do céu, olha que coisa. E aí, para a gente ganhar tempo, olha que Samuel vai dizer: só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. Deus já estava quebrando o protocolo aí. Deus já estava quebrando paradigmas ali. Deus já estava começando a mudar a história daquele menino, já que ele não tinha direito de se assentar à mesa. Era o profeta que estava dizendo: só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. Davi não tinha direito, mas agora Davi vai ter, porque diante do profeta, quando Davi chega, antes de Davi se assentar à mesa, Deus vai dizer para Samuel: é este ungido, porque eu escolhi. Fala para o teu irmão do teu lado: são as coisas loucas que Deus escolhe, são as coisas que o mundo não considera, que Deus considera, são aquelas coisas que o mundo, oh meu Deus do céu, não dá valor, que Deus dá valor. Olha que coisa tremenda. Quando Davi chega, Davi é ungido rei. Imagine a loucura que não estava a casa de Jessé naquele dia. Que situação era aquela que Jessé estava tendo que viver? Vendo o filho bastardo rejeitado, se assentando à mesa, ungido já, futuro rei de Israel. Olha só como não seria. Eu te provo que os irmãos não ficaram satisfeitos com aquilo, não. Eu vou te mostrando essa história. Os irmãos não ficaram alegres, não. Você pensa que os irmãos aceitaram de bom grado? Não, que isso. Quando nós entramos justamente nesse capítulo de número 17, nós vamos encontrar justamente um fato inusitado: dois exércitos acampados, um do lado, outro do outro. A posição geográfica Deus faz questão de colocar em evidência. E entre essa questão, ou melhor, entre essa questão geográfica, a Bíblia vai dizer que havia vale entre eles, os exércitos acampados cada um à sua eira, prontos para entrar em confronto. Todavia, antes que eles pudessem se lançar um contra o outro, a Bíblia vai dizer que se levanta do exército dos filisteus um homem, diga comigo, um homem, cujo nome é Golias de Gate, ou Golias simplesmente. A palavra Golias significa grande, e o nome Davi significa amado de Deus. Veja dois contrastes aqui: o amado de Deus e o grande entre os homens. A Bíblia vai dizer que Golias se posiciona no vale, olha para o exército dos filisteus, e ele começa a ensaiar uma cantiga de desafio que vai se prolongar por 40 dias. 2 vezes ao dia, Golias saía do arraial dos filisteus, se posicionava no meio do vale e dizia: tem alguém aí para lutar comigo? Se tiver, manda. Se ele me vencer, seremos escravos de vocês. Todavia, se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. 2 vezes ao dia, 40 dias, 80 vezes Israel ouviu a expressão: tem alguém aí? Manda. Tem alguém aí? Manda. Tem alguém para me desafiar? Tem alguém para lutar comigo? Manda. Eu preciso de um valente, eu preciso de um guerreiro, eu preciso de alguém que me enfrente. Manda.
só um pouquinho que tu vai ver a queda dele. Fala para ele, fala para ela assim: não chegou a hora de você ir pro vale. Não pode falar, fica com medo não, diz assim: não chegou a hora de tu ir pro vale. Por enquanto você só está assistindo. Fala para ele: por enquanto tu só está assistindo. Aproveita para variar o gigante. Aproveita para medir o gigante. Aproveita para ver o tamanho dele. Aproveita, porque vai chegar a hora de você descer no vale. Mas enquanto não chegar a hora, vai observando. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Escute. E aí a Bíblia vai nos revelar que Davi, o pai dele queria saber notícia. Eu preciso saber notícia da guerra. Porque lá na cidade eles pensavam assim: com certeza Israel deve estar ganhando a guerra. Eu quero saber como é que está a situação. E a Bíblia vai dizer que Davi vai levar comida para os seus irmãos. E no momento em que Davi chega no local de batalha, Davi vai se deparar com uma cena inusitada, inesperada. Davi olha e assiste, ele vê o desafio de Golias, e ele vê o exército todo recuado, ou seja, escondido, com medo. Quando Davi assiste, ou melhor, ele vê esta cena, a Bíblia vai dizer que Davi vai ficar indignado com aquilo. Davi não vai aceitar aquilo. Quem sabe ele pensou assim: poxa, eu vim aqui para ver o melhor e maior exército da terra. Eu vim aqui para ver um exército que nunca perdeu uma batalha. Eu vim aqui para ver um exército que todas as vezes que saiu para pelejar, e o Senhor disse que era com eles, não teve uma guerra que Israel não vencesse. E quando eu chego aqui, eu me deparo com uma cena dessa. É esta notícia que eu vou levar para casa. É isso que eu vou dizer para o meu pai: que o exército de Israel está encurralado com medo de enfrentar o oponente. É isso que eu tenho que levar para casa. De repente alguém fala assim: ó, que foi? Tem uma notícia aí. Correu a notícia. O que foi? Disseram que Saul está dando a filha dele para quem aceitar o desafio. Disseram que ele vai ter o direito de morar no palácio. Disseram que ele não vai pagar imposto, não vai pagar nada, porque ele vai casar com a filha do rei. Olha o mistério. Só que ninguém queria. Os irmãozinhos de Davi, sabe, os bonitos, fortes, guerreiros, aqueles que desprezaram Davi quando viram Davi chegar, e quando viram Davi falar daquela forma: o que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Os irmãos de Davi. Cala a boca, rapaz, tu não sabe nem o que ele está falando. Sai daqui, vai para casa, teu lugar aqui não. É sempre assim. Verdade. É sempre assim. O desafio está lá na frente. É como disse aqui o missionáriozinho: é muito fácil a gente portar carteira, a gente portar uma série de coisas, portar até mesmo uma postura, mas na hora de colocar a mão no arado, na massa, ninguém vai. Fica recuando. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: quando você está recuando, quando você não quer ir, quando você está com medo, Deus levanta Davi. Deus tira Davi do anonimato, Deus tira Davi do desprezo, Deus tira Davi da onde ele era desprezado, da onde ele era odiado. Davi faz ele se assentar primeiro dentro da sua casa, entre os seus irmãos, honra ele dentro dos seus irmãos, depois traz ele para ser reconhecido diante de todos. Oh, meu Deus do céu! Porque quando você não quer ir, Deus levanta Davi para ir. Fala para o teu irmão do teu lado: se você não quer ir, Deus vai levantar Davi. Davi vai, porque Davi não tem medo. Davi vai, porque Davi tem o chão. Davi vai, porque Davi acredita. Davi vai, porque ele sabe que Deus é poderoso. Davi vai, porque ele não tem medo da afronta. Fala para o teu irmão do teu lado: Davi vai. Davi vai. Oh, meu Deus do céu!
Eu creio nisso, Jesus. Escute. Davi fica indignado. Aleluia. Davi olha para Golias. Quem é este circunciso? Quem é esse elemento? Quem é esta coisa? Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Deus? Glória a Deus, aleluia. Olha que coisa interessante. Lá vem Golias. Armadura reluzente de bronze. Eu acho que a pisada de Golias estremecia o chão. José vai dizer que ele tinha aproximadamente 400 quilos de massa, não era gordura, massa corporal. Imagina, lá vem Golias, somente carcaça humana, sem armadura, sem nada, 400 quilos. Imagina Golias pisando no chão. Para no meio do vai. Tem valente aí? Se tem, manda. Aleluia. Se não tem, Glória. eu espero até aparecer. Aleluia. Meu Deus do céu. Glória. A Bíblia vai dizer que a sua armadura de bronze pesava 5.000 ciclos de ouro. Sabe quanto vale isso? Era o equivalente a 57 a 60 quilos somente a couraça. 70 quilos de couraça. O peso da ponta da sua lança, da ponta da lança, não era nem a vara, a ponta da lança pesava 7 quilos. Os demais apetrechos que aparecem aqui, José vai colocar tudo no mesmo pacote: capacete, escudo e espada, tudo equivalente a 7 quilos. Moral da história, Golias estava com 400 quilos de massa corporal, mais 78 quilos sobressalentes sobre o seu corpo. Isto colocava Golias diante do exército de Israel, parecendo um tanque de guerra assustador. E a sua altura, 6 côvados e 1 palmo. A diferença entre a mão de um homem e o seu antebraço, há diferenças. Alguns medem 43 e outros 45. Então sempre vai haver uma diferença mínima, mas é a medida padrão. Não passa de 45. Também é 43 e 45. Por isso que varia o tamanho de Golias. Alguns vão dizer que Golias tinha 3 metros de altura. Outros vão dizer que Golias tinha aproximadamente entre 2 metros e 92 de altura. Porém, avaliando sobre a altura do capacete sobre a sua cabeça, Golias vai atingir uma altura de 3 metros e 7. Veja bem, 3 metros
Davi. Não queria nem saber com quem estava vestido. Quem é esse? Meu Deus, olha menino. Quem é esse incircunciso? Davi, fala para o teu irmão do lado, quem tem unção tem ousadia. Você não entendeu o que eu disse? Você perdeu uma oportunidade de ouro para dar um grado de glória bem forte. Eu vou repetir para você entender direito. Quem tem unção tem ousadia. Fala teu irmão do lado, quem tem unção não teme. É a notícia. É mesmo, Saul disse que ia casar com a filha. Meu Deus! Ó, fala para ele que com filho ou sem filha. Fala para ele, olha Davi. Fala para ele que com filho ou sem filha, casando ou não, eu aceito o desafio. Que isso, rapaz? Vai pra cá, tu tá doido? Você tá maluco, menino? Olha o que tu tá arrumando, rapaz. Tu é pastor de ovelha. Olha o teu tamanho nosso. A gente passa o dia todo na academia, malhando daqui, malhando de lá, joga peso, lança, estica a corda, puxando não sei o quê. A gente malha o dia todo, tu fica lá no meio do mato, um cajado na mão, uma funda do lado. Ô, pelo amor de Deus, vai pra casa. Aqui não é lugar de menino não, aqui é lugar de guerreiro. Você imagina Davi olhando pra eles. Imagina comigo Davi olhando pra ele. Cadê o guerreiro? Cadê o guerreiro que eu não tô vendo? Entendeu isso, né? Cadê os guerreiros que eu não tô vendo? Avisa por ele que eu aceito o desafio. Ou melhor, deixa que eu vou falar com ele. Lá vai Davi. Davi chega diante de Saul, pastor Carlos, ele chega diante de Davi, de Saul. Ele vai dizer para Saul o seguinte: olha, eu vim aqui para te dizer que eu aceito o desafio. Eu imagino Saul olhando para ele: rapaz, me ajuda aqui, querido. Rapaz, cadê a massa muscular que eu não estou vendo? Mexi com ele, né? Ainda bem que a tua noiva não está aí, né? Cadê a massa muscular que eu não estou vendo? Cadê o preparo físico? Não, para eu não tenho. Cadê o preparo físico que eu não estou vendo? Você não tem condições, cara. Você não serve para isso, não. Faz um favor para a gente, Davi, vai para casa. Obrigado. Faz um favor para a gente, vai para casa. Mas é Davi agora. Como é que é? Repete. Vai para onde? Vai para casa, Davi. Ó, rei, deixa eu te contar um recadinho. Deixa eu te contar um segredinho. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Sabe, meu pai, Jessé. Aquele que não gostava de mim. Tô pouco me lixando se gostava ou não, é meu pai. Sabe, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. De repente apareceu um leão. Reis, sabe o que eu fiz? Tem gente que diz assim: e Davi pegou a funda, balançou e jogou e matou o leão. Coisa nenhuma. Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, o próprio Davi vai dizer: eu me atraquei com ele e rasguei. Oh meu Deus do céu, olha que coisa linda. Eu me atraquei com ele, rasguei o leão e Que é isso, Jesus? quando eu terminei de rasgar o leão, meu Deus do céu, apareceu
aprovação. Não acredita, É isso aí. não dá crédito, Liberdade. ainda quer te atrapalhar, quer fazer de tudo para te matar. Já viu? Quem Saul? Aleluia! Quem Saul, pastor? Ah, quem Saul aí? Vamos, mistério. Deixa isso aí para outra hora. Imagina o Saul olhando assim, como? Já que não tem jeito, eu não vou conseguir te convencer, vou. Não, vai não. Então faz o seguinte, tu não pode ir para a guerra desse jeito. Olha o mistério. Tu não pode ir para a guerra desse jeito, porque isso aí não é roupa de guerreiro. Não é? Isso não é roupa de guerreiro. Faz o seguinte, eu vou te emprestar minha armadura. Fechado? Eu vou te emprestar minha armadura, vem cá. Aí pega a couraça, joga sobre Davi. Toda desconfortada. Davi pequeno, a couraça grande. Pega o capacete e joga pela cabeça de Davi. O capacete engoliu a cabeça de Davi. Olha o mistério. Pega o escudo. Está lá na vida tentando levantar o escudo. Bronze pesado. Escudo pesado. Aí Davi tenta pegar a espada do outro lado. Pesado. Esse troço pesado. E lá vai Davi. Todo torto. Daqui a pouco Davi fica com raiva. Olha para tudo aquilo. Tudo grande demais. Tudo pesado. Davi olha para Saul: ó rei, sinto muito, mas eu não posso usar isso não. Que mistério é esse? Não deixa tu fazer e ainda coloca peso sobre você. Não deixa tu fazer e ainda coloca peso demasiado sobre o teu corpo. Davi olha para aquele peso e diz assim: isso aqui não me serve. Começa por aí. Olha para o peso, está pesado demais, está grande demais, não serve para você. Ultrapassou o limite do que Deus deu, está pesado, está grande, joga fora, não serve para você. Davi tira toda aquela armadura e diz: isso não me serve. Eu vou do jeito que eu estou acostumado a andar. Lá vai Davi com roupa de pastor, que não era roupa muito bonita, roupa de couro de animais, peles de animais. Lá vai Davi, vendendo a ovelha, com um cajado na mão. Diga cajado! Lá vai Davi com um cajado na mão. Lá vai Davi com uma bolsa tiracolo. Oh meu Deus do céu! Lá vai Davi com uma funda, uma espécie de tiradeira de época. E Davi pega então o cajado, a bolsa e a funda. E lá vai Davi, chegou a hora. Davi vai descendo, de repente, quando Davi chega onde o exército de Israel está. E é aqui que Deus tem um mistério para revelar essa noite. E quando Davi chega diante do exército de Isaías, Golias vai levantar a voz pela última vez. E pela última vez Golias no meio do vale vai bradar: existe alguém aí para lutar comigo? Se tem, manda. Se não tem, deixa que a gente resolve essa situação de qualquer jeito. Então vamos partir para matar. E a última vez que ele fala isso, no momento em que ele diz: manda, se levanta do arraial do exército de Israel o menino Davi, o rapaz de aproximadamente 15 anos de idade, entre 15 a 17 anos de idade. Ele se levanta, se posiciona. Davi não tem capacete, Davi não tem escudo, Davi não tem espada, Davi não tem lança, mas Davi tem, eu melhor dizendo, Davi tem cajado, Davi tem uma funda e Davi tem uma bolsa. Fala para o teu irmão do teu lado: é loucura as armas de Davi, é loucura as armas de Davi. Davi se levanta, começa a caminhar, vai descendo o vale. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega diante de Golias, antes de chegar a Golias, diga comigo, Davi parou. Meu Deus, é forte. Tua palavra é linda. Davi desceu, está chegando diante de Golias. Só que antes dele começar a lutar, Davi parou. Diga comigo, Davi parou. Davi vê diante dele um riacho. Diga um riacho. Fala
Fala para o teu irmão do teu lado, tem sempre um riacho na tua história. E todo riacho tem mistério. Davi parou diante do riacho. A Bíblia vai dizer que Davi se abaixa e começa a escolher 5 pedras. Diga comigo, 5 pedras. Eu imagino Davi olhando dentro do riacho e escolhendo as pedras. Essa, quem sabe Deus não resolveu ajudar Davi. Deixa eu te ajudar, Davi, escolhe essa, porque Deus fala, Deus ajuda seus filhos. Deus manda você escolher certo, Deus manda você escolher verdadeiro, Deus não deixa você escolher o que é falso. Imagina Davi escolhendo sobre a direção de Deus. Ele pega a primeira pedra, ele pega a segunda pedra, terceira, quarta e quinta pedra. Quantas pedras Davi pegou? 5 pedras. A Bíblia vai dizer que Davi pega as 5 pedras, coloca dentro do alforje que trazia a bolsa, tiracolo, coloca dentro do alforje que trazia. E quando Davi coloca as 5 pedras, Davi se apresenta diante de Golias. Quando Davi se apresenta diante de Golias, Golias olha para ele e diz assim: eu sou por acaso eu sou um cão para você vir a mim com pau e pedra? Golias, desdenhando. Se tinha uma coisa que Davi já estava acostumado, era ser desdenhado. Olha o mistério. Se tinha uma coisa que Davi já estava acostumado, era ser desprezado. Está entendendo o mistério? Golias despreza Davi. Eu sou um cão para você vir ali com pau e pedra. Sabe o que eu vou fazer contigo, menino? Eu vou pegar você, eu vou picar você, vou fazer você picadinho. Vou pegar a tua carne e vou dar para os animais comerem. Será que você pode dar uma glória a Deus agora? No momento em que Golias termina de falar isso, Davi olha para ele e diz assim: tu vens a mim com espada, diga, espada, com lança. Moral da história: tu vem a mim todo armado até os dentes. Tu vens a mim armado até os dentes e cortando. Porém, Davi, o moço, o pirralho, o menino, o frangote, o nada, o Zé Ninguém, o filho da prostituta, o desprezado dentro de casa, o menino, o Davi, sabe quem é o Davi? Davi sim, o amado de Deus, o escolhido, o ungido. Tu fez a mim com espada, com lança, escudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se a voz de Davi engrossou naquele dia. Porque a gente, quando está na unção, a voz muda, né? Imagina, Davi olha para ele e diz assim: olha, eu não sei, deixa eu te falar uma coisa. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém, eu venho a ti. Diga comigo, eu venho a ti. Não, com essa força eu não vou a lugar nenhum. Diz comigo, eu venho a ti. A essa tia de Davi, eu venho a ti. Diga, eu venho a ti. Em nome, diga em nome do Senhor. Repete comigo, crente, do Senhor. É Davi que está dizendo: eu venho a ti. Em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Oh, meu Deus do céu, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi traz uma memória dizendo: você não está afrontando o exército, você está afrontando a Deus, você está afrontando Deus. Eu venho a ti em nome dele, que é Senhor do exército. Eu venho a ti em nome dele, que é comandante do exército. Eu venho a ti em nome dele, que é superior dentro do exército. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. E aí Davi vai dizer assim: ó, e tem mais. Eu imagino Davi dizendo, não está escrito, mas quem sabe ele disse assim: até hoje acabou. Agora deixa eu te revelar um segredo. Todo o exército de um lado
e de outro. O povo da cidade queria saber como é que estava a guerra. Quando foi notificado que um desafiante havia se prontificado, quando foi notificado, a Bíblia vai nos revelar que todo o povo de Israel veio para ver quem era o desafiante. Todo o povo veio para ver quem era aquele que aceitou o desafio. Imagine comigo, Davi está lá embaixo, exército de Israel do lado, a plateia israelita toda assistindo. Um menino de 15 anos aproximadamente, com 5 pedras na mão, um cajado na mão e uma bolsa tiracolo, está desafiando um gigante de meia tonelada. Imagina a notícia como que não foi. Eu te disse que Davi rasgou um leão no meio. Eu te disse que ele fez o mesmo conosco. Porém, ele estava no anonimato, ninguém viu. Porém, quando Deus leva Davi para matar Golias no meio do vale, Davi está diante de toda a plateia. Deixa eu te revelar um segredo aqui nessa noite. Até hoje você matou leão, ninguém viu. Até hoje você matou urso, ninguém viu. Mas na hora de enfrentar o gigante, todo mundo vai ver a tua vitória. Todo mundo vai ver a tua vitória. Aquele que duvidou de você vai ver a tua vitória. Aquele que não acreditou em você vai ver a tua ousadia. Aquele que disse que você não ia conseguir vai ver você se levantando. Meu Deus do céu. Todo o povo assistindo. Davi desce. Quando Davi está lá embaixo, Davi diz isso que eu já disse: venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Completando a fala de Davi, Davi vai dizer assim ainda para ele: porém, eu vou fazer o que você acabou de fazer, de fazer comigo. Eu vou fazer contigo o que você acabou de falar que ia fazer comigo. Eu vou te matar. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem vai te matar sou eu. Quem vai acabar com a tua vida sou eu. E tem mais, o que você acabou de falar para mim, sou eu que vou fazer contigo. Eu vou matar você, vou picar você, vou pegar a tua carne, vou mandar para a tua terra, e depois eu vou despedaçar os pedaços aí com as aves de rapinas. Bora da história. Chegou a hora do combate. Diga comigo, chegou a hora do combate. Você é daqueles que fica até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã para ver quem vai vencer no UFC? Deixa eu te falar uma coisa. A luta de Davi era muito mais empolgante que aquelas que a gente vê. Porque ali é peso e peso. No caso do Davi é um contraste. Você está entendendo? Davi não era nem peso pena, não sei nem o que ele era. Peso mosca. Obrigado, pastor. Golias não era nem peso pesado, era extra super pesado. Só para você ter ideia, o homem mais forte do mundo, que é aquele negão que morreu, que eu esqueci o nome dele, não sei o que, Coleman, era considerado o homem mais forte do mundo, 2 metros de altura, uma massa esplendorosa de músculos. Perto de Golias, ele era baixinho. Você imagina Davi. Só que Davi não teve medo. E olha, é nesse momento que eu vejo Deus agindo na vida do Davi. Porque Davi demonstrou fé, coragem, ousadia, determinação e confiança. 5 qualidades que Davi demonstrou naquele dia. Quando chega a hora do desafio, a Bíblia vai dizer, e a história vai nos revelar, que Davi ele coloca a mão dentro da funda, ou melhor, dentro do alforje. E ele apanha uma das pedras. Diga comigo, ele apanhou uma das pedras. Davi ele puxa a pedra, e quando ele puxa a pedra, eu poderia colocar nome nessas pedras, mas eu não vou colocar. Não há necessidade de a gente colocar nome. Mas se você me permite apenas um nome só, na pedra que Davi pegou. Dentre as 5 qualidades messiânicas do capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Apenas uma pedra, ele pegou uma pedra. Digamos que ele pegou a pedra Deus forte. E quando ele pega essa pedra, ele coloca sobre a funda. Analise comigo, Davi tinha força para derrubar Golias com uma pedrada? 400 quilos, quase meia tonelada de armadura, capacete protegendo. Tu acha que uma pedrinha derrubar Golias?
Davi tinha força para isso? Ele pega a pedra, coloca na funda e começa a girar. Diga comigo, essa é a hora do segredo. Fala para o teu irmão do teu lado, Deus não vai deixar você lutar sozinho. Ele não entendeu, fala de novo, Deus não vai deixar você lutar sozinho. Davi está girando. Golias está preparado, Davi está preparado do lado de cá. No momento em que Davi vai soltar a pedra, eu vejo Deus entrando na vida de Davi. Fala para o teu irmão do teu lado, Deus vai entrar na vida de Davi agora. Sabe essa pedra que tu pegou para tu matar esse gigante hoje, que te afronta, que te intimida, que tem dito que você não vai conseguir, não vai vencer, não vai passar disso, não vai passar desse ano? Sabe essa pedra que tu pegou? Gira ela como Davi. Quando você soltar a pedra, Deus entra. Davi não tinha força. E a Bíblia vai dizer que Davi solta. Quando Davi solta a pedra, eu vejo Deus entrando na pedra. Diga comigo, Deus está entrando nessa pedra aí. A pedra vai em direção. Talvez a pedra não. A pedra foi reto. Os historiadores dizem que havia uma fissura no capacete de Golias. A pedra foi atingir justamente a abertura no capacete de Golias. Eu imagino Deus, Davi fazendo a mira. Senhor, eu já mirei. Mas aí quando ele solta, Deus diz isso, agora sou eu que entro no negócio. Deixa que eu coloco força nessa pedra. Deixa que eu empurro essa pedra. Porque esse gigante está afrontando a mim, está afrontando o meu povo, está afrontando você. Deixa que eu coloco força. A pedra vai em direção a pau, meu Deus do céu. E quando a pedra atinge a testa de Golias, os historiadores vão dizer que houve traumatismo craniano na hora. Pastor Carlos, a pedrada não tinha força para isso, mas Deus provocou. No momento em que a pedra atinge a cabeça de Golias, para todos os efeitos morais, racionais e lógicos, pastora Marta, Golias teria que cair para onde? Para trás, não é isso? Só que a história, meu Deus do céu, vai dizer, pastor Carlos, que no momento em que a pedra atinge a testa de Golias, Golias ele vai caindo de frente para Davi. Deixa eu te revelar um segredo aqui agora. Davi está vendo, olho no olho. Você está entendendo? Golias não desmaia logo no primeiro ato. Ele ficou tonto e está caindo. Porém ele está de olho aberto, vendo Davi na sua frente. Imagina a decepção dele. Eu fui atingido por uma pedrada. Eu não estou entendendo. Está me faltando força nas pernas. Eu não estou entendendo. Está me faltando força nos braços. Eu não estou entendendo. Eu estou vendo uma fraqueza tomando conta do meu corpo. Davi está vendo olho no olho. Golias está vendo o pequeno Davi que atingiu ele. Eles estão olhando, que coisa interessante. Um está caindo olhando no olho do outro. O que está, aquele que derrubou está olhando no olho do seu adversário caindo. Em nada lícito comigo a cena. Olho no olho, Golias caindo olhando para Davi. E quando ele atinge o chão, ele desmaia de vez. Deixa eu te revelar uma coisa. Golias vai cair diante de você, olhando nos teus olhos. Esse gigante vai cair diante de você, olhando nos teus olhos. Esse gigante vai cair hoje diante de você, olhando nos teus olhos. Você está entendendo? Ele vai ter que ver quem foi que derrubou ele. Ele vai ter que assistir quem derrubou ele. Ele cai olhando e vendo. Não pode ser. Aquela menina me derrubou. Não pode ser. Aquele moço me derrubou. Não pode ser. É assim que Golias vai cair nessa noite diante de você. E eu termino a pregar por aqui, concluindo da seguinte maneira. Você lembra que Davi tentou levantar a espada de Saul? Estava pesado, não estava? A lança era pesada, não era pesada? Tudo estava pesado, não estava pesado? Agora vem o mistério. A Bíblia vai dizer que no momento que Golias
caiu. Davi correu, pegou a espada de Golias, que era muito maior que a espada. Está entendendo o mistério? Pegou a espada de Golias e com ela ele levantou. Como é que o menino tinha força para levantar a espada? 7 quilos. Ele levantou a espada e a desceu imediatamente, decepando a cabeça de Golias. E você fica de pé comigo. Quando ele decepa a cabeça de Golias, aí eu tô. Todo Israel está vendo. Diga comigo, todo Israel está vendo. Todo o povo está vendo. No meio do vale, no campo de batalha de Davi. Davi pega a cabeça de Golias. Diga comigo, Davi pegou a cabeça de Golias. Davi pegou a cabeça de Golias, pastora Marta, colocou-a sobre os ombros. Lá vem Davi com a cabeça de Golias no ombro e a espada no outro. A espada agora começou a pesar. Lá vem ele arrastando a espada, subindo pelo vale. Oh meu Deus do céu! Lá vai Davi com a cabeça de Golias no ombro, a espada sendo arrastada. Você não está entendendo nada, crente. Você está perdendo a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Davi está subindo com a cabeça de Golias. Davi está subindo com a espada de Golias. Davi está chegando diante de Israel, depositando a cabeça diante de Saul, depositando a espada diante dos sacerdotes. Oh meu Deus do céu, o que é isso, José? Cabeça diante de Saul, espada diante de sacerdote. Deixa eu te revelar, o rei tem que ver quem era o desafiante, mas a espada é símbolo da palavra de Deus, tem que estar diante do sacerdote. Oh meu Deus do céu, a palavra de Deus é espada. Diga comigo, o gigante morreu. A vitória é minha, diga. Eu concluo dizendo, eu não sei que gigante você está enfrentando nesse vale. Eu não sei se é o gigante da oposição. Eu não sei se é o gigante da cocaína. Eu não sei qual é o gigante do álcool, da prostituição. Eu não sei qual é o gigante que se levanta diante de você depois de uma vigília dessa e quer te levar para um bar para você encher a cara de cerveja. Eu não sei que gigante é esse que então quando você sair daqui ele quer que você dê uma pitadinha lá fora. Eu não sei que gigante é esse que às vezes se levanta para nos afrontar. Mas eu sei de uma coisa, ele hoje vai cair diante de você. Melhor, caiu diante de você. Caiu. Diga, meu gigante, meu desafiante caiu. Diga, eu não tenho mais desafiante. Diga comigo, caiu. A cabeça dele virou troféu. Corta a cabeça desse gigante que te oprime. Corta a cabeça dele. O que é isso, José? Acaba com o império dele na tua vida. Você entendeu o mistério? Sabe o que Deus disse para Caim? Caim, sabe qual é o teu problema, Caim? Não foi isso que eu ensinei. Isso não é um sacrifício. O sacrifício que eu ensinei, teu irmão está praticando. Observa, foi isso que eu ensinei. Não foi isso aí que eu te ensinei, não, Caim. Faz um favor para você, Caim. Vai em casa, pega o sacrifício verdadeiro e me traz aqui. Sabe por quê, Caim? Porque o pecado está à porta. Vai e domina ele. Você entendeu o mistério? Domina ele. Não deixa ele te dominar, não. Aleluia, glória. Existem pecados que são verdadeiros Golias na nossa vida. Existem pecados que são Golias tremendos na nossa vida, mas aprenda uma coisa: esse pecado hoje vai ter que ser dominado por você, vai ter que cair diante de você. Você acredita nisso? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.
você hoje: a partir de hoje, o vale vai mudar a tua história.